A paz de Cristo a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para nos ajudar com a pregação do Evangelho. Você está no seu canal Coluna de Betel, a porta dos céus. E dizer a você que, como está escrito na palavra de Deus, Jesus enviou 70 dos seus apóstolos e de 2 em 2 mandou que eles fossem à seara para pregar o Evangelho. E eles foram e voltaram com alegria depois de ter pregado o Evangelho. A seara é muito grande, diz o Senhor. Rogai ao Senhor da seara que envia ceifeiro para a sua seara. Por isso eu estou pedindo a você que nos ajude. Se inscreva no canal, deixa o seu like, interage conosco, nos auxilia para que nós possamos continuar com esse trabalho. Vamos pregar o Evangelho, vamos ensinar a palavra de Deus, a fim de que as pessoas sejam livres e conheçam, acima de tudo, qual é o Deus que você está servindo. Quem é o Deus que criou todas as coisas e que criou esse universo? Quem é o Deus que vai destruir tudo isso e refazer tudo outra vez, começando tudo do zero? Nós precisamos conhecer. É com esse Deus que nós vamos morar, depois de arrependermos e de nascermos de novo e sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Para isso nós precisamos do Evangelho puro e verdadeiro, porque Evangelho tem muitos no mundo, e o apóstolo Paulo fala deles na carta aos Gálatas. Então por isso é que nós queremos falar do amor de Deus, da palavra de Deus, como ela está escrita, como ela é. O assunto é o mesmo. Nós vamos, mais uma vez, no livro de Oséias, no versículo de número 1, no capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Deus, como o profeta Oséias está dizendo aqui, Ele não aceita a rebeldia, a murmuração. Ele não concorda com outro Deus em seu lugar. E quando nós fazemos isso, nós desprezamos o nosso Deus, colocando no seu lugar um outro Deus, ou uma outra pessoa, o nosso ídolo, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele uma imagem, seja ele o que quer que seja. Porque idolatria não está ligado só a imagem de escultura, já falei isso muitas vezes. As pessoas confundem. O teu ídolo está dentro de casa às vezes, e não é uma imagem. Tem crente que está coberto de ídolos, e na casa dele não tem uma imagem de escultura. Um dia desse eu vi uma mulher, que se diz pastora, quebrando a imagem com um martelo na mão. Já vi um bispo chutando imagem. Isso é tudo ignorância, isso é falta de conhecimento e sabedoria, ou alguém que quer se aparecer, porque não é possível a estupidez dessa. Primeiro porque a Bíblia diz, meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E esse mesmo Jesus disse que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Ele mesmo diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, é pregando o Evangelho, é ensinando a palavra para que as pessoas venham a Cristo. As pessoas estão vindo a Cristo, vindo das igrejas, eles estão chegando às igrejas, não é através de Cristo, é através das influências. Você passa nas igrejas, você vê fé, é aniversário, é bolo sendo cortado, é aquela fantasia toda, a fim de atrair as pessoas para aquele lugar. Mas as pessoas é para ser atraída a Cristo, não é atraída a mim, não é atraída para o pastor, para aquilo que eles oferecem. Tudo que sucede o ímpio, sucede também o justo. Por isso é que a Bíblia declara, não tens inveja das riquezas dos ímpios, porque passa. A maior riqueza que você tem chama-se Jesus de Nazaré.
Essa é a fonte de riqueza em todas as coisas. Tenha Ele. E é por isso que nós pregamos assim como estamos pregando. Para que você se achegue a Cristo, e não aos homens, e não a uma placa de igreja. Eu passo hoje nas ruas, tem lugares aqui, eu já medi, queridos, cerca de 100 metros de distância. Nesse espaço de terra, tem mais de 9 igrejas. E quase todas da mesma placa. Que isso, irmãos? Isso é competição? Isso é concorrência? Isso é nojento. Isso é falta de união. Isso é falta de comunhão. É uns invejando os outros, outros querendo competir com o outro. Isso não é igreja. A palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivam em união, sem inveja, sem contenda, sem interesses pessoais, com o único interesse em que sejam salvos. Por que que Esaú perdeu o direito? Porque negligenciou a graça de Deus na sua vida. Negligenciou o direito de primogenitura. E o que é pior, que ele ainda ficou nervoso contra o Jacó. Mas Deus estava com Jacó. Os pregadores aproveitadores usam até de Jacó. Usa de Abraão, que Abraão soltou mentirinha santa, que tem mentira santa. É cada coisa, sabe, que não entra no currículo de Cristo, no Evangelho de Deus. Nada tem a ver. Você acredita mesmo que se o Jacó não tivesse dentro do propósito de Deus e no plano de Deus, Deus teria abençoado ele? Deus teria dado para ele o direito de primogenitura e transformado ele em uma nação, Israel? Claro que não, queridos. Quando aquilo aconteceu, que o pai de Jacó abençoou, dá uma olhada comigo em Gênesis novamente. Gênesis, no capítulo de número 25. Olha aqui o versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhes disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será maior, mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Olha aqui o que aconteceu. Todos nós sabemos que Rebeca era estéril, não dava luz. Isaac ficou 20 anos em oração para que a Rebeca, sua mulher, engravidasse. Engravidou de gêmeos, 2 meninos, Esaú e Jacó. Nós sabemos disso muito bem. E no passar dos tempos, o Jacó, moço sossegado, sempre entenda. O Esaú, como nós sabemos o que ele fazia, flecheiro, vivia no campo, caçador. O seu pai amava mais a ele do que o Jacó. E o Jacó mais amado da sua mãe. Mas o que ocorre aí é que Rebeca, que era mãe de Esaú e de Jacó, ouviu Deus dizer para ela que tinha 2 nações no ventre dela, um povo que seria maior do que o outro, e que o mais velho serviria o mais moço. Rebeca entendeu bem isso. E quando Isaac vai abençoar os seus filhos com o direito de primogenitura, nós sabemos o que aconteceu. O Isaac chama Esaú e pede para ele uma das caças. Ele queria comer um guisado saboroso da caça da mão do seu filho. E o Esaú vai. Mas o Jacó fica com a sua mãe na tenda. E a sua mãe, vendo a conversa dos dois, manda que Jacó traz os cabritos, ela faz o guisado, manda Jacó ir até seu pai, o Isaac,
E ele vai até o Isaac. E quando Jacó chega lá, o seu pai ainda diz: mas meu filho veio tão rápido, pegou tão rápido a caça, tudo trazendo uma certa leveza, desconfiança do que estava acontecendo. Era para ter sido revelado. Mas Deus estava com o Jacó, porque foi no ventre da mãe que havia sido profetizado: o mais velho servirá ao mais moço. Não foi Jacó da sua vontade que fez isso. Foi a vontade de Deus. Então Jacó faz isso, leva o guisado para o seu pai, que era o Isaac, e o Isaac, então, depois de comer o guisado, abençoa a Jacó. Sendo Jacó abençoado pelo seu pai, logo em seguida chega o seu irmão, que vendeu o direito de primogenitura. Ele não tinha direito nenhum, ele já tinha errado. Queridos, é preciso que nós saibamos com quem nós andamos, a quem servimos. Igreja não é brincadeira, mas nós levamos a brincadeira e fazemos dela um comércio estrondoso. É uma competição tremenda, um querendo ser maior do que o outro, e todos incorrendo no erro de Esaú, vendendo o seu direito de primogenitura, a sua salvação. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Por quê? Porque Cristo vai cobrar tudo isso. Você foi chamado para ser pregador, querido? Então você precisa ter cuidado com o que você ensina. Mais para frente no livro de Gênesis, dá uma olhada aqui, eu quero te mostrar algo aqui. O capítulo de número 28, no versículo de número 1, diz assim: Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhes, dizendo: não tomes mulheres de Canaã, não tomes mulheres dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padre-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então veja que Isaac, após ter dado a Jacó o direito de primogenitura, a bênção de primogenitura, ele envia Jacó, porque precisava ser fecundo, precisava multiplicar. E essa multiplicação não era só em bens, não era em bens e riqueza, era muito mais em povos. Então ele envia, e Jacó vai. No versículo de número 5: assim despediu Isaac a Jacó, o qual foi a Padre-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padre-Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando lhes ordenara, dizendo: não tomes mulheres dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, forá a Padre-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Málaté, filha de Ismael.
filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Olha, queridos, veja que quando Deus profetiza para Rebeca que dela vinha duas nações, dois povos, o mais velho serviria o mais moço, Deus estava ali dividindo duas nações, colocando duas nações que era vindo dos dois filhos dela. Mas Deus já havia profetizado a filha, o filho, melhor dizendo, de Agar, que era filho de Abraão, o Ismael, que dele viria nações e reis. E a Bíblia declara, o apóstolo Paulo fala das duas alianças. Ora, sendo assim, nós teríamos três povos. Teria os filhos de Israel, que era descendente de Abraão através de Isaac e Jacó, e teria esses que seriam filhos de Esaú, os descendentes de Esaú, que Deus diz que deles viriam nação. Mas veja como Deus trabalha com perfeição. Então, esse Esaú vai até Ismael em Canaã e casa-se com a filha dele. E ali, queridos, a nação de Ismael, quando Deus diz que seria o povo maior, é os ímpios, os que pertencem à escrava. Esaú trocou o direito de primogenitura para a escravidão. Deixou de ser herdeiro para ser um escravo. E por quê? Por negligência, desobediência, falta de coragem, de determinação. Não tinha domínio próprio. Você precisa se dominar, crente. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter opinião cristã, opinião de um evangelho, de um servo de Deus, de alguém que nasceu de novo. E não deixar o seu Deus por influências e por promessas de falsos guias e falsos profetas, falsos ensinadores da palavra de Deus, que é o que mais tem hoje em dia. Paulo diz que amontoaria-se de doutores, e doutores aqui que Paulo fala não é doutores na medicina, é doutores na palavra, e enganaria muitos. Professor de teologia está lotado no mundo. Eu não tenho nada contra a teologia, mas os teólogos que estão aí, não tem como abraçá-los, queridos, porque desprezam a palavra de Deus, como Esaú desprezou o direito de primogenitura, e Deus então lança ele como escravo, e ele aqui se ajunta a Ismael, a mesma nação, a mesma aliança, Ismael e Esaú, uma só aliança, todos vindo da descendência de Abraão, um filho de Ismael, um que era filho de Abraão com Agar, e o outro filho de Isaac com Rebeca. E eles dois formaram a nação dos ímpios, que está aí hoje. Então, a aliança perfeita em Cristo Jesus, que foi através de Isaac e Jacó, tornando-se em Jacó a nação de Israel, que era a nação eleita, escolhida, a nação que representava a menina dos olhos de Deus, era a nação com quem Deus cobrava justiça, obediência e verdade. Você está achando que Deus está cobrando dos ímpios, dos outros, demais essas coisas? Quando eu falo sobre imagem de escultura, eu estou falando para você, crente. Eu estou falando para mim mesmo, não é para os que estão lá fora. Porque eles precisam conhecer a verdade. É você que é responsável por isso. É você que tem a responsabilidade de ensinar para eles. Mas para você ensinar para eles, você tem que ter a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, ou seja, a velha e a nova aliança. Você precisa conhecer o Evangelho por amor à palavra de Deus e ensinar porque você ama a Cristo e a sua palavra e os ímpios que estão se perdendo. Você não pode ensinar por interesses próprios, porque quem ensina por interesses próprios não leva a verdade que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por conta disso, o povo perece, e você não vai escapar disso. Por isso quebra os mandamentos e a lei divina. Quando Deus chama Moisés para tirar Israel da terra do Egito, Deus fala para Moisés: você vai, porque eu vou te enviar. No capítulo 3 de Êxodo,
quando Deus envia Moisés, ele diz para Moisés assim, Êxodo, capítulo de número 3, vejam comigo aí, no versículo de número 9. E agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tem visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhes Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então vejam aí, Deus enviou você para pregar o Evangelho? Deus enviou você para ensinar a palavra de Deus? Por que você tira os mandamentos? Querido, você não pode ter moral para falar para a pessoa sobre idolatria se você tirou os mandamentos. Você não tem moral para falar para as pessoas sobre adultério, sobre roubo, sobre prostituição, sobre tudo que existe no reino, no mundo, que não cabe à igreja, se você tirou os mandamentos. Que moral você tem para falar as coisas se você tirou os mandamentos? Que moral você tem para ensinar o povo que não pode mentir, que não pode roubar, que não pode cobiçar, que não pode idolatrar, que não pode praticar feitiçaria, que não pode fazer isso? Que moral você tem para falar isso se você tirou os mandamentos? Se eu fosse você, eu nem falava. Porque tudo isso que estamos citando aqui vem da lei e dos mandamentos, vem dos mandamentos e da lei. Quando Deus envia Moisés, ele dá Moisés como profeta. E ai do homem que não acreditasse que Moisés era profeta. E teve um povo que não acreditou e acusou Moisés. Dá uma olhada no livro de Números. Dá uma olhada em Números para você ver. Livro de Números. Números 16. Olha o que fez esse pessoal aqui. Versículo 1. Coré, filho de Jaz, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e o Amon, filho de Peleté, filhos de Ruben. Encheram-se de presunção. Olha o que eles fazem. Coré, Datã e Abirão se enche de presunção. Contra quem? Contra o profeta, contra Moisés. E se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição, não era qualquer um. Se ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha aqui, Moisés dava os mandamentos e às vezes o povo não queria obedecer. E levanta Coré, Datã e Abirão e disse: é vocês que estão fazendo isso. A congregação de Israel, nossa congregação é santa. Deus está conosco. Moisés cai com o joelho em terra, com o rosto em terra. Deus está mesmo com eles? É certo o que eles estão fazendo? O mentiroso, o enganador sou eu? As leis do Senhor que eu passo, os mandamentos que eu passo não têm valor? Tem valor o que está fazendo? Então Deus agora está contra mim que me enviou? Orou a Deus. Se você continuar o texto, você vai ver o que aconteceu. Do versículo de número 27 para frente, nos diz aqui a Bíblia: levantaram-se, pois... 27, tá bom. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Dan,
E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas. Então vejam, levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram-se, puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e a seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que não procede de meu coração. Queridos, quando nós dissemos que os mandamentos e as leis não vêm de Moisés, e que os pregadores estão dizendo que é, mas não é, Moisés está aqui confirmando. Será que depois de uma afirmação dessa, os líderes das igrejas, os pregadores, ainda vai dizer que foi Moisés que deu a lei e os mandamentos? Não é possível. Quer incorrer no mesmo erro de Datã e Abirão? De Coré, Datã e Abirão? Que se ensoberbeceram contra Moisés? Que se levantaram contra Moisés para dizer para ele: foi você que está fazendo tudo isso, existe as instruções de Israel, é você que está fazendo. Rebelde eles, como foi Esaú. Rebelde eles, como todos os povos de Israel que não entraram na terra, fazendo a mesma coisa, e ainda vai acusar a Moisés. Acusar Moisés nessas coisas é a mesma coisa que acusar a Deus. E os pregadores não ligam. Eles estão acusando Paulo, estão acusando Jesus, que Jesus tirou, que Jesus acabou, que Jesus fez tudo isso. Eu só estou mostrando para vocês, tanto para você que é crente como para você que não é crente, que Deus não aceita que os seus mandamentos sejam passados para trás, que as suas leis sejam destruídas. Meus irmãos, um Cristo sem lei, um Cristo sem mandamento é um Cristo sem reino. É um Cristo sem autoridade, é um Cristo sem comando, é um Cristo sem disciplina, é um Cristo sem moral. Esse Cristo não serve para mim. Serve para você? Porque se Ele é Deus, e se Ele é Senhor, e se Ele é Rei, Ele precisa de um reino, porque não existe reino sem rei, e não existe rei sem reino. E se há rei e há reino, tem que ter leis e mandamentos e domínio, para que a palavra seja de autoridade. Palavra que não tem lei, que não tem mandamentos, é palavra de qualquer um. É a minha palavra que não tem valor. Você entra nos transportes e você olha lá: proibido fumar nesse veículo, sobre a lei tal, número tal. Mandamentos é número de lei, dado por Deus para Israel obedecer. Eu me lembro que uma certa vez eu trabalhava nos anos 80, ali foi em 82 mais ou menos, num restaurante. Eu cuidava da recepção, entrava muita gente ali, e às vezes tinha fila, e filas muito grandes. O ambiente era familiar, entrava famílias, só mais famílias para estar ali jantando, almoçando. E uma certa vez, não foi só uma, foi muitas, mas uma certa vez chegou uns 3 rapazes, sem camisa. E eu disse: não dá para entrar porque o ambiente é familiar. Mas quem falou para você que eu não vou entrar? E a fila de pessoas era grande. Eu falei: olha, é uma regra, é um regulamento que nós temos. Ele olhou para mim e disse: onde é que está escrito isso aqui? Eu vou entrar. Eu falei: não vai não. Chamei o segurança, e o segurança falou para eles: vai se pôr uma camiseta e volta. Eles foram no estacionamento, pegaram a camiseta no carro, voltou, entrou, viu que o ambiente era aquilo. No outro dia, eu comentei com um dos sócios. Ele falou: não, fica tranquilo, eu vou mandar fazer um cartazinho, um papel e colocar aí na frente. Ele foi lá, escreveu uma plaquinha, um letreirozinho, e colocou lá na frente, na entrada. Quando eles entravam, as pessoas vinham para entrar, eles já viam escrito lá:
É proibido nesse ambiente entrar sem roupa, sem camiseta, tal. Estamos no ambiente familiar. Queridos, acabou o problema. Acabou o problema. A Bíblia diz que sem lei o povo extravia. Sem mandamento não existe ordenança de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Diante de Daniel e diante de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se não tiver mandamentos e não tiver lei, não tem Deus no negócio. Eles levantaram aqui para acusar Moisés. E Moisés diz: isto não procede do meu coração. Não sou eu que dou lei, não sou eu que dou mandamento, é Deus. Veja aqui no versículo de número 29. Se estes morrerem, como morreram todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Então veja Moisés dizendo para eles: olha, já que você está dizendo que sou eu que estou fazendo tudo isso, se vocês morreram de uma morte natural, como todos os homens, quando Deus chama da vida para a morte, então eu não sou enviado por Deus. Tudo que está acontecendo vem de mim mesmo. Mas se Deus me enviou, veja o versículo 30. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, olha que coisa tremenda. Se o Senhor fizer alguma coisa estranha e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Acabando ele de falar todas estas palavras, o sol se fendeu sobre os pés deles, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, bens, como todos os homens de Coré, e todos os seus bens. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Olha que coisa tremenda! Você não tem medo disso, não, teólogo? Já desse eu vi um teólogo falar que o sábado é uma profecia romana. Um dia desse eu vi um outro pregando, um apóstolo aí falando que maldito é o homem que obedece os mandamentos e a lei. Meu querido, maldito é você. Quer que eu prove que o maldito é você? Vou provar que você que é o maldito. Salmo de número 119. Certamente voltaremos mais vezes nesse salmo, não só hoje. Versículo de número 21. Tu repreendes asperamente os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Maldito é você, rapaz, que não obedece, que anula os mandamentos. Corajoso você, hein, para dizer isso. Cuidado da visitação, porque Deus vai visitar. Desprezar o profeta de Deus, que era Moisés, que dizia a verdade, que é o que estão fazendo hoje, e apegaram-se a si mesmo. E ensinam o que querem. Ensinam o que lhes dá proveitos nessa terra. Financeiros, bens materiais. O que interessa para você é a mídia, é os glamours dessa vida, né? É estar lá em cima. Eu não preciso disso para chegar aonde Deus quer. Eu só preciso que Deus me conduza, que Deus me leve na sua direção. E é isso que todo cristão precisa. Todo homem precisa ser abençoado. E todo homem é abençoado, querido. Mas eu quero que você tenha a bênção da primogenitura. Qual é a bênção de primogenitura? É a bênção
de ser nação e povo de Deus. Sim, mas nação e povo de Deus não era o povo de Jacó, de Israel? Mas você esqueceu que os judeus rejeitaram a promessa como Esaú? E por conta disso, eu e você entramos. Você esqueceu que os ímpios, a nação dos ímpios, a nação dos que não era da promessa, era maior? Que o da estéril, como diz Paulo, que era maior, mais forte do que os que era da herança? Isso se cumpriu quando Cristo veio. Diz a Bíblia que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos lhes receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, então enviou Deus os seus corações o Espírito de seu Filho, que clamamos, Abba, Pai. Que lei que eles estavam embaixo? Que lei que eu e você estavam, meus queridos? A lei que nós estávamos era a lei da incircuncisão. Nós não pertencíamos a Deus. Nós éramos um povo estranho na terra, um povo que por natureza não era povo. Pedro fala disso, os profetas também falam disso, quase todos eles. Chamei um povo de longe, um povo que não era povo. Deus fez tudo isso. Por quê? Porque Israel negou. Você esqueceu de Romanos 11? Que Israel desprezou, como fez Esaú, que não receberam a Cristo como seu Salvador, que não aceitou como prometido, que não aceitou como aquele cordeiro que Abraão viu quando levou seu filho lá no monte. Pois é, por conta disso, os filhos da estéril, os filhos da rejeitada, que eram os filhos de Agar, que sou eu, é mais do que os filhos da promessa. E por conta disso, eu fui enxertado, como o zambujeiro bravo que eu era, eu fui enxertado nessa oliveira que é Jesus. Hoje, queridos, essas duas nações, esses dois povos que representam ímpios e prometidos, deixou de ser nação, uma nação escolhida, uma nação eleita, passou a ser uma só geração de povos. Para todos os povos veio um Cristo, tanto para os ímpios como para Israel. E esses que recebem a promessa, esses que eram da promessa, melhor dizendo, abandonaram o seu direito de primogenitura. E quem passou a ter direito? Aqueles que se arrependeram e nasceram de novo. Paulo diz que todo Israel será salvo. E o povo está pensando que é o Israel, nação. Você está enganado. O Israel que Cristo diz aqui é o Israel de Deus. Paulo diz Israel de Deus. O Israel de Deus hoje é a igreja de Deus. Hoje existe a igreja que pertence a Cristo e que não é tida como uma nação, como uma menina dos olhos de Deus. Os crentes é tido como menino dos olhos de Deus na obediência. Mas isso de todos os povos da terra. Graças a Deus por isso. Senão o que seria de mim, de você? Mas cuidado para a obediência. Cuidado com a palavra de Deus. Moisés foi enviado como profeta e eles rejeitaram a Moisés. Abram comigo no capítulo de número 20 de Deuteronômio, ou melhor, no capítulo 18, Deuteronômio 18. Vejam aqui o verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvireis, a ele ouvirás. Sabe o que é esse profeta, querido? Esse profeta aqui é Cristo. Cristo, a figura de Moisés, até no jejum. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos.
Então ele diz aqui: foi o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morrais. Então o Senhor me diz: falarão bem no que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenara. Aqui fala do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Eu mesmo pedirei contas de tudo aquilo que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Mas o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhes tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outro Deus, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecermos a palavra que não procede do Senhor, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disser não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor, como soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui está. Moisés disse: se eu não sou de Deus, não vai acontecer, mas se eu sou de Deus, vocês verão o que Deus vai fazer. E você viu o que Deus fez. Profetas está amontoado na terra hoje. Profetas e profetas e profetas e profetizas e profeta e profetiza. Cumprem. Você examina para saber de onde vêm as profecias? Você tem examinado para saber qual é o que acontece quando os profetas falam para você? Você conhece o Espírito de Deus, a palavra de Deus? Você tem o discernimento de Espírito para saber de onde vêm as profecias? Paulo fala sobre 9 dons do Espírito e um deles diz dom de discernimento de Espírito. Nós vamos falar sobre cada um deles. Você tem o dom de discernimento de Espírito para discernir de onde vem? Para saber quem está falando? É o profeta? Meu servo, eis que eu te digo, meu servo, eis que eu te digo, meu servo, eis que te digo, minha serva, eis que te diga, e ora em língua, e sapateia em língua, e busca em língua, queridos. A mente também fala em línguas, e o diabo também fala, tá bom? Quando nós falamos sobre esses dons, você vai ver coisas tremendas que o diabo falava, e que eu as ouvia em línguas, quando eu os consultava os guias. E que você, muita gente também já consultou. Você verá. Hoje, todo mundo é profeta na igreja. Aliás, tem até aula de profeta, curso de profeta. Escolheram os apóstolos, um para o lugar de Judas, e jogaram carta e sorte sobre ele, que foi o Matias. Mas Deus não escolhe ninguém assim, queridos. Logo lançou fora o Matias e levantou um que hoje é um dos mais acusados pelos pregadores, que é o apóstolo Paulo. Então, a gente vê hoje, para todos os lados, as profecias dadas, as profecias faladas. Você vai na igreja, o pastor ora e põe a mão sobre você, e coloca a mão sobre você, e fala, e fala, e fala, e fala, entre eles um chavão. Receba, 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 põe a mão, receba, receba. Receba o quê? Isso virou, meu querido, moda. Isso virou moda. Por um acaso isso não está nas passarelas carnavalescas? Não viram? Vê. Está lá. Receba, receba, receba.
Tem discernimento de espírito para saber qual é o espírito que falou isso na igreja? Será que foi mesmo o Espírito de Deus? Se agora quem está falando é o Espírito dos orixás, nas passarelas dos carnavais. Queridos, vigiam. Cuidado para tu não perder a tua salvação. Para de servir a homens e sirva a Deus. E para servir a Deus, queridos, é só acompanhar a Bíblia. Não é para ir para o céu. Para ir para o céu não é brincadeira. Para ir para o céu você tem que ter determinação, coragem, batalhar, enfrentar as lutas. Tu tem que ser guerreiro para ir para o céu. Não pensa pensando que tu vai para o céu assim de qualquer jeito, não. Estou aqui para te oferecer moleza para ir para o céu, não. Está achando que é mentiroso, enganador, falso, todo tipo de coisinhas que parece que não é nada. Que nós achamos que não é nada. Não, irmão, mas você é muito... Eu não sou nada. Tudo isso é bíblico, querido. O apóstolo Paulo chega a dizer: não saia das vossas bocas nenhuma palavra torpe. Os pregadores estão brincando com o evangelho para atrair o povo a si e não para Deus. O comportamento, você olha e nunca vê que é um comportamento cristão. Pelos frutos os conhecereis. O que eu digo? Não digo de mim mesmo, você vê a palavra. Deus tem contra esses profetas. Deus tem contra esses profetas e vai cobrar deles. Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Abra comigo, por favor, o livro do profeta Jeremias. Está depois de Isaías. Nos diz a palavra de Deus, Jeremias 23, do verso 15 para frente. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas: eu lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Está percebendo? De lá, dos profetas de Jerusalém. Aí ele disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades, falam da visão dos seus próprios corações, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis, a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração. Dizem, nenhum mal virá sobre vós. Olha, queridos, é assim que você escuta na igreja, é assim que você vê na igreja. Na minha empresa tinha um rapaz, trabalhava comigo, e um dia ele chegou para mim e disse: irmão, ora por mim. Eu falei: o que está acontecendo, fulano? Ele falou: estou com um problema, assim, um câncer na minha próstata. Eu falei: vou orar, assim. Uma semana depois ele chegou: irmão, eu fui na igreja, eu fui revelado, e o missionário disse que não vai acontecer nada comigo, e foi uma festa. Eu falei: que bom, queridos, maravilha, irmão, que bom. Passou os tempos. Ele, depois de 1 ano e pouco, ele chegou a mim, triste, cabeça baixa. O que foi, Flávio? Ele falou: irmão, aquele problema voltou tudo de novo. Eu falei: é mesmo? É. Mas o missionário não disse que não ia acontecer mais nada, que você estava livre, estava curado? Ele falou, mas não sei o que está acontecendo. Você continua indo? Eu continuo indo, irmão, dando meus dízimos.
O resultado foi que depois de 5 meses o homem estava sepultado, enterrado. O câncer veio numa fúria terrível, invadiu todos os órgãos dele. Mas não havia profetizado, não havia revelado que ele estava curado. O homem continuou na fé e feliz e acabou assim. Cuidado, profeta. Cuidado, profeta. Ou melhor, cuidado você que segue tais profetas. Olha aqui, ó. O mal está vindo através deles. Mentindo. Dizendo que Deus falou sem que Deus nunca tenha falado. Dizendo que Deus fez sem que Deus nunca tenha feito. Dizendo que Deus mandou sem que nunca Deus tenha mandado. Você vai pagar por isso, profeta. Se prepare, apóstolo. Se prepare, pastor. Se prepare, teólogo. Se prepare, pregador, a começar de mim. Se prepare, missionário, bispos, que ilude o povo, que engana o povo, com pretexto de santidade, com afeição de bom, de santidade, de bonzinho, e não ensina o povo a disciplina para que se viva e sirva ao Deus de Israel. Sirva ao Deus Todo-Poderoso. O que fizeram da palavra de Deus? O que os bispos, os profetas e os teólogos dessa geração fez com a palavra de Deus? Eu sei, você sabe. Transformou em uma novela. Palavra de Deus hoje é novela. Palavra de Deus hoje, o nome de Jesus hoje é novela. Irmão, você acredita que o Gênesis de Deus, a criação e a grandeza e a beleza de Deus é uma novela? Um dia desse, eu vi um doutor da palavra, dizendo que ele ficou feliz porque ele estava em um bar, passou em um bar e lá viu umas pessoas jogando, tomando cerveja, jogando e olhando na televisão, passando a novela O Gênesis. E aparecia lá aquela mulher. E ele queria saber, e ele viu que aquela mulher, e eles viram que aquela mulher tinha um mistério. Perguntou uns para os outros, perguntavam uns para os outros, indagavam entre eles ali. Quem é essa mulher? Do que está falando aí? Aí outros dizem, é na Bíblia, essa mulher é mulher do passado, Samiras. Você sabe quem é Samiras, né? Não? A história fala sobre ela, sobre o passado dela. Essa mulher teve um filho e com o tempo virou um ídolo que se tornou Deus Tamos. Falaremos sobre ela. Ela ficou no lugar de Maria e esse menino, o seu filho no lugar de Jesus, que hoje é comemorado 25 de dezembro, como sendo o Cristo que ressuscitou. Nós saberemos sobre tudo isso. Queridos, não dá para ficar assim. Tem que ensinar a verdade. Não tem jeito. Deus não aceita outro no seu lugar. Tem que ser tirado isso. Tem que se revelar o que é verdadeiro em Cristo Jesus. Cristo não vai ficar assim. Então, aquele moço, aquele doutor, estava fazendo uma exaltação. Que bom que a Bíblia está lendo. Você sabe o que você fez, doutor? Você sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que a palavra de Deus é esse comércio que está aí? Você está achando que os mandamentos é isso que está aí? Você está pensando que o Apocalipse é uma novela? As maiores revelações, onde você lê a palavra de Deus e lá fala da nossa nova Jerusalém, cujas ruas são de ouro, de cristais, e os muros são de jaspe, onde nós vamos passar a eternidade, onde nós vamos viver a eternidade. Você acredita que isso é uma novela? Então o teu céu fica aqui, tu acaba aqui. O Gênesis não é uma novela. O Gênesis é a existência e o poder da criação de Deus. E Cristo Jesus, quando estava com seus apóstolos, apareceu um homem para ele, cego de nascença, pedindo para ser curado, para abrir os seus olhos.
ele ajunta o lodo da terra e unta os olhos daquele homem e manda ele lavar, e o homem, para sua vez, a prova clara que ele é o Filho de Deus, o Criador de todo esse universo, o Gênesis de Deus, que da argila, do barro, da terra, do lodo, criou tudo isso que nós temos aqui hoje, e você transforma ela em uma novela, seu falso profeta. Vocês vão pagar por isso, tanto aquele que as faz como aqueles que concordam, porque vocês concordam com isso e atrai o povo, e o povo vai e cai nisso de boca aberta para assistir. Vocês acreditam que o Cristo, que Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Não é uma novela. Vocês vão pagar por isso. Você acha que Paulo iria dizer de um Cristo desse jeito, sendo ele uma novela hoje? É para você, seus falsos profetas, vocês verão. Cristo vai visitar todos vocês. E cuidado, porque o fim de Coré, Datã e Abirão é o que vai acontecer com vocês. Ele não vai deixar impunes. Não vai. Não vai. Tenha certeza. Se você que o segue, que obedece a estes, vai pagar pelo mesmo preço. A Bíblia, quando se lia no passado, o povo admirava e achava maravilhoso. Hoje a Bíblia virou um livro comum. Hoje a Bíblia está perdendo por causa desses tais, é como se não fosse uma revelação divina, como se não fosse o poder de Deus. É apenas uma palavra a mais, é apenas um livro a mais. Quando as pessoas liam o Apocalipse, as pessoas sentiam o impacto da grandeza de Deus. Hoje lê como lê um livro. Porque quando as pessoas futuramente, os mais novos que for crescendo e ver a palavra de Deus, quem é o Gênesis, quem é a criação, vai dizer, é apenas uma novela, é aquela novela. Quem é Jesus? É uma novela. É uma série que está aí nas televisões, ganhando dinheiro e faturando dinheiro em cima dele. Pode amontoar-se de dinheiro. Vou torcer para que vocês sejam os homens mais ricos da terra, mas vocês verão o quanto vale isso. Eu quero ver se esse dinheiro vai pagar para vocês. Vai lá e paga a conta e sai do lago de fogo. Eu quero ver. Pode ter. Tomara que tenha muito, mas muito dinheiro mesmo, que transbordem dinheiro. Vou torcer para isso. Mas eu quero ver o dia da visitação de Cristo. Quanto vale o teu dinheiro? Que tu usou o nome dele, que vocês usaram o nome dele, que vocês fizeram isso com a palavra dele. Aqui está ele cobrando. No versículo 17, diz continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz, paz, paz, paz. Aí ele diz aqui no 18. Então no versículo 17 dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Vejam, queridos, os profetas dizem, e os profetas que desprezam a Deus, porque quem despreza os mandamentos e a lei divina despreza a Deus. Vai ter paz, vai ter muita paz. E Deus está dizendo aqui, como tereis paz se não anda com Ele, se não obedece a Ele? Anda segundo o propósito do seu coração. Diz, nenhum mal virá sobre vós. É o que nós ouvimos nas igrejas. Querido, o mal está sobre a terra e se anda sobre tudo e sobre todos. É bom você ter cuidado, porque Deus protege os seus, mas você está no meio de tudo isso.
cuidem-se e siga a Deus. Circuncida o seu coração a Cristo, porque Cristo quer cuidar de você. Cuidado com os profetas. Nós continuaremos falando sobre o assunto no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a você e a sua família, e que o Senhor te prospere, te multiplique, te cure e abra as portas para você. A paz de Cristo a todos. Amém.